É isso aí, pessoal. Vamos começar agora o quarto episódio do Canal Visões e hoje com uma presença especial, né, do excelentíssimo deputado estadual Rodrigo Moraes, né? Falar um pouquinho aqui dele, né? Deputado Rodrigo Moraes, né, no partido PL, natural de Itu e atualmente em seu quarto mandato consecutivo. Rodrigo Moraes é conhecido por sua atuação em saúde, educação, segurança pública e inclusão social. Homem de fé e defensor da família e do desenvolvimento de São Paulo, ele tem construído uma trajetória marcada por trabalho e compromisso com a população. É com muita satisfação que o Canal Visões recebe o deputado Rodrigo Moraes. Seja bem-vindo ao nosso programa, né? É um prazer ter o senhor. O pessoal sempre nos pergunta, né? Passe informações para nós, como que funciona. Às vezes tem um contato muito direto com vereadores e pouco às vezes com o deputado estadual. Então é um prazer ter o senhor com a gente, né? Eu que agradeço, Márcio. Quero cumprimentar todos aí que nos acompanham aqui do podcast, né, os telespectadores aqui do programa Canal Visões. É uma alegria poder estar aqui hoje com você, a gente poder conversar um pouquinho sobre o Legislativo Estadual, sobre a Assembleia Legislativa, sobre as nossas atividades como deputado, né, onde o Estado consegue alcançar, dando esse apoio, esse suporte aos municípios, né, que a gente sabe que precisa muito. Você comentou agora do vereador, que tem a sua função constitucional na ponta. Então, o primeiro a dar de frente com os problemas que a sociedade enfrenta é o vereador, que geralmente passa isso para o prefeito, que é quem faz o trabalho de organizar o município. Sim. E aí depois vem o deputado estadual, o governador, o deputado federal, o presidente da República, o senador também que está ali no Congresso Nacional. E o deputado acaba ficando um pouco mais no segundo plano, porque o deputado geralmente estadual e o federal, ele trabalha a intermediação dos municípios para com o Estado. Né? A gente tem as famosas emendas parlamentares, que é aquele recurso que o deputado pode indicar no orçamento para ajudar o município, tanto na área da saúde, como da segurança, da educação, da infraestrutura, que também é muito importante. Então, o deputado acaba tendo mais esses contatos com os vereadores e com os prefeitos. Eu venho de uma maratona grande aí da última semana, estive até na região de São José do Rio Preto, a 600 quilômetros aqui da capital, ouvindo também as demandas dos pequenos municípios, que é os que mais sofrem. Porque você pegar cidades como Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, são mega cidades, né? São sede de regiões metropolitanas, então tem mais recursos. A própria capital, São Paulo, mais de 100 bilhões de orçamento. Mas os pequenos municípios sofrem muito, porque eles têm muito pouco recurso para investir. Geralmente o que se arrecada ali com o IPTU e uma outra cidade que tem a questão de ter uma empresa ou outra, simplesmente paga a estrutura para se manter a cidade funcionando. Mas para que você possa construir um posto de saúde, para que você possa ampliar uma escola, para que você possa construir casa popular, fazer um asfalto, aí você precisa da intervenção do Estado. E aí que o deputado ele acaba entrando. É muito importante isso, por conta, eu tô acompanhando agora também a cidade de Caconde, né? Então estou vendo a parte turística deles lá, a gente tem uma parceria com uma pousada de lá, e a gente está vendo esses investimentos que está acontecendo também, né, em várias áreas, né? E eu também acompanhei essa semana também, um tempo atrás do senhor, e estou vendo que o senhor está rodando bastante aí pelo interior de São Paulo. Há pouco tempo também o senhor visitou os hospitais também. Sim, acho que nosso trabalho é forte, né, na área da saúde, de hospitais, porque é uma área que a gente vê que o recurso, quando a gente conquista ali, ele atinge muito as pessoas, né? Porque só vai no hospital quem está precisando, quem está com dor, quem está sofrendo. E a gente vê muitas das vezes a falta de exame, falta de cirurgia, falta de medicamento. Então, quando você consegue, com um recurso, ajudar para que aquele hospital possa adquirir um equipamento de ultrassom, de raio-x, de tomografia, né? Um tomógrafo, ou então quando você consegue fazer um mutirão, como nós estamos fazendo agora numa cidade pequena aqui do nosso estado também, que é grande em turismo, que é Ilha Comprida. Nós estamos fazendo um mutirão lá para zerar a fila de catarata, de exames oftalmológicos. Então, quer dizer,
você vê aquele recurso seu surtindo efeito na ponta, né, na vida das pessoas. Então é muito importante quando você tem essa atuação na saúde. Eu costumo trabalhar muito em prol da saúde. E como você disse, nós já temos uma certa experiência, estamos no 4º mandato, apesar de eu estar com 41 anos, ser um dos deputados mais jovens do estado, mas a gente vem nutrindo aí um trabalho, um respeito, né, na política, que isso tem conseguido reverter, porque a política funciona muito também de articulação, sim, de conhecimento, né, que nem tudo, muitas das vezes, você consegue na força do mandato, mas sim no relacionamento que você criou. E através desse relacionamento você consegue fazer com que as coisas, dentro de uma burocracia grande que a gente vive nesse país, e que atrapalha muito, sim, fazer com que as coisas aconteçam de forma mais célere, mais rápida, né? A gente percebe muito nas parcerias, né? Que senão não acontece, né? Um quer às vezes barrar o outro, mas graças a Deus, pelo que a gente está percebendo nas regiões aqui... tem um bom relacionamento. E também com as empresas privadas, com os apoios, né? Com as parcerias, isso é muito importante. Eu sou totalmente a favor de que o Estado, quanto mais tiver condições de passar serviços para que o privado possa conduzir... Sim. A gente consegue um resultado muito mais rápido, muito melhor. Concordo. Porque, infelizmente, o poder público não tem braço, né, para poder... Não. Primeiro que você tem um desperdício grande, que no setor privado já não vai deixar com que isso aconteça. Sim. E a dificuldade, muitas das vezes, que você tem de lidar com os funcionários. Porque o funcionário público, muitas vezes, tem uma certa estabilidade e tal. Às vezes participa de algum movimento político. Sim. E às vezes o prefeito ou a pessoa que está ali conduzindo não é do mesmo apadrinhamento, aí fica difícil. Criando aquelas dificuldades, né? Eu já participei. E a população que perde com isso. Né? Sim, eu já participei isso no momento da pandemia. Eu fui coordenador de esportes de uma unidade e tive muita dificuldade por conta disso, porque olha como é complicado, né? Nós tínhamos que entregar materiais online, só que muitos professores às vezes se negavam a fazer esse material. Então era muito difícil. E era justamente isso, que tinha que, como era servidor, não ia ter problema, porque não tem como sair, porque era pandemia e tal. Então a gente entende como que funciona, né? É triste, né? Porque a gente tenta fazer para uma sociedade, né? É que nem eu falei, quando eu era coordenador de esportes, eu fazia melhor para isso. Para ver que a comunidade evolua, para que ela faça, porque é uma lembrança que ela vai ter. Né, dos espaços que ela tem, que ela participou, e isso ajuda, né, a gente mudar essa sociedade que está tão complicada em relação à segurança, até mesmo à saúde, né? Se você for ver, isso vai... É que nem a gente falou na última entrevista, na qual eu falei com uma professora de futebol, e ela falou, quanto mais a gente investe no esporte, menos saúde, menos segurança. Então a gente tem que fazer um elo assim, se todos se conversassem junto com a educação, ia melhorar, né? Mas a gente vai aos poucos fazendo essas parcerias, trabalhando, e a gente vai buscando essa evolução, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Deputado, quais os projetos o senhor defende para ampliar a presença policial e combater a criminalidade em São Paulo? Olha, é muito importante essa pergunta, porque a gente vê, principalmente, até no próprio ambiente escolar, o quanto que aumentou a questão do assédio dos nossos jovens quanto à questão das drogas, né? E a gente tem trabalhado para poder combater isso, porque é praticamente o mal do século, né? Nós temos os trabalhos que as igrejas fazem, independente de religião, tanto as católicas, evangélicas, também para ajudar a questão do tratamento daqueles que estão viciados, né, em drogas, mas nós temos que trabalhar também a prevenção. E uma das nossas atuações na Alesp tem sido, primeiro, apoiar o PROERD, que é um programa do governo do estado junto com a Polícia Militar, que tem levado até as nossas crianças e os nossos adolescentes, através de palestras, uma forma de apresentar o prejuízo que a droga faz e a importância que tem da gente ficar longe desses que buscam assediar isso, e também a importância da educação, porque hoje nós temos alguns pilares na sociedade que ajudam
para que nós possamos ter uma segurança melhor. Primeiro a família, depois a educação, que daí é na escola. E o terceiro ponto é o que essa educação vai proporcionar para que essa pessoa se torne alguém na sociedade que possa contribuir com ela. Que é uma sequência que hoje, infelizmente, está difícil. Porque hoje o mundo está meio que de ponta cabeça. Aquilo que é certo, querem tornar errado. O que é errado, querem tornar certo. Você mesmo falou agora da dificuldade que você estava tendo com os professores, né? Por causa, muitas das vezes, do partidarismo que anda acontecendo. Então, a gente apresentou, né, alguns requerimentos na Assembleia Legislativa para incentivar esse programa e também para que, com o apoio das guardas municipais, a gente possa aumentar o efetivo em torno das escolas, para que a gente possa afastar as nossas crianças da criminalidade, afastar das drogas, afastar desse assédio. E depois, um ponto importante é a questão do esporte. Eu tenho apoiado muito o karatê. Eu tenho uma ONG, a Interestilos, que a gente fez até um evento agora no Ibirapuera, reuniu mais de 5.000 pessoas. CBKI, que é o que eu patrocino, eu ajudo lá através de emenda parlamentar, e eles fazem um trabalho nas escolas de base e depois faz um grande campeonato que se encerra no Ibirapuera. Sim. Então, uma vez por ano, a gente faz esse trabalho e eu vejo que é muito legal. Eu tive já visitando algumas vezes e agora eu vou visitar nas escolas, né? Vai ter as escolinhas que eu vou visitar também para acompanhar de perto, porque quando a gente alia o esporte com a educação, a família, a estrutura que a gente cria através dessas palestras, a gente consegue criar um ambiente para que a gente possa trabalhar a prevenção e evitar com que essas crianças, infelizmente, se tornem um mal para a sociedade. E a partir daí você começa a buscar inibir essa questão de você criar novos personagens para, vamos dizer, para que se torne bandido, vamos, né? Sim. Influências, né? As influências. E aí a gente tem que partir para o campo mais ostensivo, vamos dizer assim, que é a gente poder ter mais segurança na rua. Esse projeto, por exemplo, o Smart Sampa, foi um projeto inovador, com tecnologia, com câmeras. É um projeto fantástico. Para que daí a gente possa daí já partir para aquele que já está na vida errada. Para a gente tentar tirar esse sujeito da rua, evitar com que outros entrem e aí tentar reabilitar esse sujeito. Que a gente sabe que nos nossos presídios já não tem esse viés. Mas eu também tenho feito um trabalho junto a presídios, né? Por eu fazer parte de uma denominação de uma igreja evangélica, eu apoio, né, para que esse trabalho nos presídios eles possam acontecer com uma fluidez maior, porque tem muitos ali que querem ter uma chance de se recuperar. Precisa saber como, né? Só que falta o caminho. E até aqui vou citar nome, por exemplo, da Igreja Mundial, qual eu faço parte. Eles têm esse trabalho no presídio que ajuda na reabilitação daqueles que estão detentos ali. E a gente tem visto muitos casos de pessoas se reabilitarem. Mas nós temos que fazer o primeiro passo, trabalhar a prevenção para que a gente possa evitar que mais pessoas venham estar aí ocupando os presídios, porque haja presídio, né? Sim. Esses dias eu tive no interior também do estado, ali na região de Presidente Prudente, você tropeça em presídio. Cada cidade que você vai ali tem um presídio. E é 500, 600 quilômetros de distância, fazer audiência aqui em São Paulo. Olha o custo que tem tudo isso pro estado, né? Aqui a gente tinha o famoso Carandiru, né? E que sai, então, aqui na Zona Norte. E que sai da onde? Sai dos impostos, que eram para estar sendo investido em saúde, em educação, infraestrutura. É um recurso muito grande que vai pro ralo, porque tem que ser financiado presídio, tem que ser financiado uma série de coisas lá dentro, né? Então, a gente tentar trabalhar essa prevenção e aí esses incentivos através da Assembleia Legislativa,
através dos deputados estaduais, através do governo do estado, ajuda muito para que a gente possa, de forma preventiva, impedir que novos jovens entrem para a criminalidade. É isso aí. Bom, pessoal, estamos terminando o primeiro bloco aqui do Canal Visões. Em breve vem aí. Fica certinho aí que Caramba, daqui a pouco estão chegando. Foi rápido então. É rápido, é rápido. Yeah, mente aberta, visão no alvo, conteúdo sincero, direto, sem intervalo. Vários assuntos, mesma missão. Expande sua mente, quebrar a visão. TikTok, YouTube, Insta no feed. Se é papo real, aqui tem o lead do cotidiano até a emoção. No canal Visões é vivência e visão. Visões, pra quem enxerga o mundo além. Tem saber, tem fé, tem o que vem. Do gueto ao topo da rua ao zen. Canal Visões na mente de alguém. Visões, ideia que nunca se vende. Reflete, conecta, sente. A vida em várias dimensões. Tudo começa com visões. Não só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. Não é só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. Voltamos agora com o nosso segundo bloco do Canal Visões, hoje com a presença do nosso deputado estadual, Rodrigo Moraes. Uma honra ter de novo o senhor aqui com a gente, né? Agora vamos fazer uma pergunta em relação à saúde, né? Que é muito importante. Nós aqui na região temos o Hospital São Luís Gonzaga, temos o asilo, temos as várias, até algumas foram construídas, mas algumas ainda precisam de alguns detalhezinhos, né? Mas vamos fazer uma pergunta aqui. Como o senhor pretende contribuir para a redução das filas de atendimento no SUS? Olha, a gente sabe que a saúde ela é uma questão importante e enfrenta grandes desafios, né? Uma das maiores reclamações da população é isso. São filas para exame, filas para consulta, fila para cirurgia e de várias especialidades. Eu visito muitos hospitais. Inclusive, semana passada, eu estive visitando um hospital oncológico infantil em São José dos Campos. Chorei umas 10 vezes, porque você vê as crianças ali, né? Inocentes, passando por tudo aquela situação. Mas o SUS ali presente, lógico que precisando, a fila, a gente sabe, de espera, né, grande, porque a demanda é muito grande, mas o Estado, quando ali tendo recurso, consegue dar esse apoio às famílias, né? E essa que é a minha luta, é levar recursos para os hospitais. Inclusive, metade das emendas que eu destino para os municípios ou para os hospitais são tudo para a saúde. Então, a gente ajuda a comprar tomógrafo, ajuda a comprar arco cirúrgico, a gente ajuda, como eu disse no primeiro bloco, nos mutirões, né? Nós estamos tendo um sério problema na questão ortopédica, joelho, bacia, né? Eu estive até falando com o governador Tarcísio para que nós possamos fazer um mutirão nesse sentido. Essa tabela que nós aprovamos na Assembleia Legislativa do SUS Paulista ajudou muito a poder fazer com que a saúde no estado pudesse andar com mais rapidez, no estado de São Paulo, porque essa tabela SUS Paulista, ela equipara, porque o SUS ele tem um X que ele repassa para os hospitais por mês. A tabela SUS Paulista, ela aumentou os valores. E também, para que os hospitais possam receber mais valores do Estado, eles precisam ampliar o número de cirurgias. Então você trabalha na questão de produtividade. Quanto mais cirurgia você fizer, mais você vai receber. Não é aquela questão que o Estado, né, no passado, ou até o federal chegou, você vai ter 60 cirurgias de joelho. Você tem 80 pessoas na fila, você vai poder até 60. Não, agora, com esse projeto que a gente aprovou, quanto mais os hospitais tiverem condição de operar, mais eles vão poder receber, e a tabela SUS ela paga um valor maior do que a tabela do SUS normal, entendeu? Por isso que é o SUS Paulista. Então, é um apoio que a gente tem procurado dar
para os hospitais, para os municípios, né? Para que a gente possa buscar melhorar a saúde no estado, que a gente sabe que é muito deficitária, precisa fazer muito, mas como deputado eu estou procurando fazer a minha parte nesse sentido. É importante aqui na nossa região, praticamente todos os acidentes que acontecem costuma ser o Mandaqui e o Hospital São Luís Gonzaga, né? Que agora tem o UPA Jaçanã. Mas eu assim conheço bastante o Hospital São Luís Gonzaga, desde o momento assim que eu morei no Jaçanã por muito tempo, e lá a gente sabe que tem um espaço muito bom que precisa ser melhorado. A população em volta aqui cresceu muito, né? A gente tem também a Fernão Dias, então tudo que é acidente na região costuma vir para o Mandaqui. E se pudesse o São Luís Gonzaga ter uma estrutura melhor, acho que ele atenderia muito bem. É um hospital térreo, um hospital interessante, tem muitas alas que estão fechadas, infelizmente. Vamos procurar fazer uma visita lá. Isso, vamos pensar em fazer uma visita lá, porque, olha, eles salvam muitas vidas, viu? Nós temos também a parte de neonatal lá, onde muitas crianças nascem lá, às vezes tem 12, 13 bebês para cada enfermeira lá, então é muito grande. Então, qualquer dia vamos marcar, vamos ver aí, fazer uma promessa aí de visitar o São Luís Gonzaga, para ver se consegue ir lá alguma coisinha, né? Porque é importante, né? É um hospital que que nem a gente fala, né? Às vezes a gente chega lá no hospital e reclama das coisas que estão lá. Nossa, mas é aquilo, é da necessidade que precisou, né? Eu precisei aqui agora, eu preciso que você me atende agora. Mas a gente precisa fazer o trabalho também preventivo de fazer melhorias, de ver como que vai ajudar, né? Falar para a população ter essa consciência também, né? Porque às vezes só vai procurar melhorar o hospital lá, a população, quando já está precisando de emergência, né? Verdade. Mas vamos para... Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir ir lá, né? Deputado, há projetos seus voltados para a saúde preventiva e qualidade de vida da população? Olha, nós temos trabalhado um projeto importante que a gente até aprovou na Assembleia Legislativa, no mês de junho agora, refere-se ao autismo. A gente está vendo que o número de crianças e adolescentes autistas estão crescendo de forma exorbitante. E eu tenho visitado várias cidades, as filas são grandes, inclusive tem até um TEA aqui perto, né? Que o prefeito Ricardo Nunes inaugurou em parceria com o governo do estado. Então a gente precisa ter mais casas TEA em São Paulo e espalhadas para o interior. Então nós aprovamos na Lesp um projeto chamado Casa do Autista. Mas não é que o estado vai sair construindo casa. O estado ele vai patrocinar os profissionais. Boa. Então, é aquilo que os municípios têm dificuldade hoje, de você ter o neuropediatra, você ter o fono, você ter o TO. Então, essas especialidades clínicas que são importantes para que possamos fazer a evolução num quadro de autismo, né? Que é a grande dificuldade nesse custeio. Então, as prefeituras vão organizar espaços e aí vão se conveniar com o Estado para que o Estado possa fazer esse repasse de recursos para poder fazer com que esses atendimentos possam se ampliar. Porque hoje nós temos municípios que têm 50, 60, 70 crianças laudadas em município de 5 mil habitantes. Como que faz? Tem a questão também de você redirecionar essas crianças para outras cidades. Por exemplo, lá na minha cidade Itu, por exemplo, muitos têm que fazer o tratamento em Sorocaba. Aí você tem pedágio, você tem o transporte. Muitas das vezes essas crianças não têm condição de andar no mesmo transporte com as outras, dependendo do grau de autismo, porque eles se sentem incomodados, alguns são agressivos. Então a gente está procurando também trabalhar para facilitar das famílias poderem encontrar esses atendimentos, né? Esse apoio, esse auxílio. Que nem nós temos um outro projeto tramitando, que é a isenção de pedágio para as famílias que têm crianças autistas. Nós temos um projeto também de abafadores para grandes eventos. Por exemplo, nós temos um evento no Allianz Parque. Por que nós não podemos fazer a integração dessa criança para poder participar do evento? Só que às vezes o som muito alto incomoda. Então, quem está promovendo o evento, ele vai ser obrigado a fornecer para essas crianças abafadores. Sala, né? Então,
nós estamos trabalhando muito nesse campo também, que é um campo importante e que nós precisamos ter essa noção, porque o que será dessas crianças no futuro? Como que o governo vai cuidar desses adolescentes ou desses adultos quando os seus familiares partirem? Pai, mãe. Geralmente essas mães atípicas, elas ficam sozinhas, porque o marido acaba abandonando também. Sim. Porque além da questão financeira, da dificuldade financeira, muitas das vezes esses maridos não têm uma questão cultural, abandona a mulher, né? Sim. Eu acho que a mulher se dedica exclusivamente àquela criança. Sim. Ela passa a ter uma dedicação integral ali. É verdade. Eu recebi até um depoimento um tempo atrás de uma mãe que falou que ia se matar. Sim. Porque ela não aguentava mais conviver com aquela situação, porque o filho dela tinha um grau muito avançado e ele ficou grande, 14 anos de idade, ficou Sim. grandão. E ela pequenininha. Então tinha que ter todo um tato para lidar com ele, que não era fácil, e ela não estava conseguindo encontrar o tratamento, até que nós nos deparamos ali com a situação e procuramos ajuda para ela. Aqui a gente na Zona Norte, aqui, até uma última reunião aqui do Conselho Participativo, uma das dificuldades era justamente dos atendimentos que os agentes de saúde estavam tendo para encaminhar as crianças, né, até mesmo os adultos, né, com autismo para os serviços, né? Então a gente vê realmente essa situação precisa ser acompanhada. A preocupação, que às vezes você fica tratando essas crianças com alguns medicamentos que não vai atingir a causa. Sim. Porque você não tem ainda o laudo, né? Então, isso até um pouco tempo atrás, eu fiz faculdade de psicopedagogia. Até um pouco tempo atrás se conversava sobre isso, sobre indicação de professores, infelizmente da comunidade escolar, olha, só traz seu filho medicado. Né? Então eu sempre defendi uma causa que seria psicopedagogo dentro das escolas. Tem projetos que estão querendo incluir assistente social e psicólogos. Eu acho que seria importante o psicopedagogo dentro da escola, porque ele vai fazer um acompanhamento da criança, né? Tem todo um processo e não indicar para outro serviço. Então talvez essa inclusão dos psicopedagogos dentro da escola também possa ajudar para que o aluno tenha a sua individualidade, né, respeitada e conhecer qual que é a individualidade do aluno, né? Então isso é muito importante também. E é isso aí, importante o trabalho preventivo que, como o senhor falou, assim, está aumentando gradualmente esses laudos, né? Infelizmente. E vamos ver, né? E a gente não sabe, né? Uns falam que é genético, outros falam que é a comida, mas por que no passado não aparecia muito, né? Então, agora muitos laudos aqui a gente fala, infelizmente, e até mesmo, será que todos os profissionais ainda estão capacitados para entender isso? Como a gente viu até pouco tempo que nos Estados Unidos falou que o medicamento poderia ser a causa. Então, é bem complicado, né? Até é bem difícil porque não tem uma situação, por que foi criado, como foi criado. Às vezes, foi a televisão, foi o nascimento, foi antes, foi a drogadição, o que foi? Então são vários passos, por isso que a gente fala assim... Agitado, a gente percebe que a maioria das crianças estão ficando agora, né? Não sabe se é celular, o que é. Eu tenho um filho de 2 anos, ele tem as particularidades dele, assim que a gente fala, meu Deus, mas é que nem eu falo, a gente tem que ensinar ele, mostrar os caminhos, aqui é certo, aqui não pode... E vamos seguindo. Por isso que eu falo, a presença de um psicopedagogo dentro desse processo seria importante, né? Para trilhar o caminho, a forma do conhecimento dele, que são, às vezes tem muitos autistas que são, olha, todos que eu conheci são muito inteligentes. A diferença é saber qual que é a capacidade e habilidade dele. Assim como nós, né? É só quando tem um grau muito alto, que é muito nervoso e tal. Sim, que aí realmente tem isso. Mas nem todas, infelizmente, o pessoal quer tratar de outras formas, né? Mas é isso. Bom, pessoal, terminamos agora o segundo bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos. Valeu! Pra ver além do que os olhos enxergam, se liga. Mente aberta, visão no alvo, conteúdo sincero, direto, sem intervalo. Vários assuntos, mesma missão. Expande sua mente, quebra a visão. TikTok, YouTube, Insta no feed. Se é papo real, aqui tem o lead do cotidiano até a emoção. No canal Visões é vivência e visão. Visões, pra quem enxerga o mundo além. Tem saber, tem fé, tem o que vem. Do gueto ao topo
missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. É isso aí, pessoal. Voltamos agora com o terceiro bloco do canal Visões. Hoje a visita especial do deputado Rodrigo Moraes aqui, ajudando a gente a entender um pouquinho mais da política e do que acontece na Assembleia, né? Nosso tema agora seria educação, né? Quais são suas propostas para melhorar a qualidade de ensino público em São Paulo? Olha, é outro desafio, né? Nós falamos da saúde, que é um desafio grande, a educação também é um desafio também muito grande, porque a gente sabe que a gente precisa ter espaços para poder melhorar os ambientes para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, porque a demanda também é muito grande e a luta que a gente vê aí por questões de vagas, agora a escola de período integral, que eu também acho que é algo importante para o nosso estado, porque você começa ali a ter uma didática durante o dia com aquela criança e com aquele adolescente, evita para que ele fique na rua de forma ociosa, porque hoje os pais trabalham muito e muitas das vezes não tem com quem deixar a criança ou adolescente, aí fica na rua, aí se envolve com más companhias. Então, pelo menos na escola, ele vai ter atividades ali para que no decorrer do dia ele possa ter o seu tempo ali muito mais bem aproveitado, né? Mas é importante que a gente possa ter uma educação que favoreça, né, o futuro, né, a futura profissão daquela criança, daquele adolescente, né? Então a gente ter um ensino médio, né, o antigo colegial, de uma forma que a gente pudesse ter já um envolvimento, vamos dizer assim, né, um encaminhamento já preparatório, né, que seria os cursos técnicos. Eu sou totalmente favorável e nós estamos trabalhando isso na Assembleia Legislativa para que possamos ter isso junto ao governo do estado, né? Nós já temos as ETECs, as FATECs, que são faculdades que ajudam e muito na questão da formação do técnico, né? Estamos buscando ampliar vagas, melhorar a estrutura. Eu tenho visitado algumas FATECs, algumas ETECs, para me colocar à disposição, para a gente participar melhor dos projetos que envolvem o Centro Paula Souza, para que a gente possa criar esses mecanismos, para que a gente possa ter aí os nossos adolescentes saindo já da escola com uma formação para que possam ser aí, vamos dizer, encaminhados para o mercado de trabalho. Porque muitas das vezes a gente tem as vagas, mas não tem aquele profissional que possa ocupar elas, né? Porque não tem a devida capacitação, né? Eu estudei no Colégio Progresso em Guarulhos em 99, 98, 99 e 2001. Eu fiz ensino médio lá em Guarulhos. Antigamente tinha o colégio normal e junto com o ensino médio. Então a escola que eu estudava tinha técnico em publicidade, turismo e hotelaria, administração, informática, nutrição e enfermagem. O pessoal de enfermagem era mais ou menos uns... Tinha as turmas, primeiro, segundo e terceiro colegial, eram 60 alunos. E esses 60 alunos, quando eu ia fazer estágio, eu fazia no Padre Bento, no hospital de Guarulhos. Então já ajudava no atendimento, em alguma ajuda ali, que talvez o hospital... tendo uma participação já ali. Eu não sei, assim, nós sabemos que tiveram que mudar por conta das faculdades. Por exemplo, equipe de turismo e hotelaria, o ensino médio do turismo e hotelaria, Guarulhos, né? O aeroporto internacional, grandes hotéis crescendo na região. O estágio ajuda muito porque você aprende já de forma... Era fantástico. Dentro das escolas, dentro da nossa escola, tinha o espaço de turismo, de hotelaria, de informática, de publicidade, onde tinha os próprios estúdios, onde os professores davam curso técnico lá dentro também, no período da tarde. Tinha basquete, esportes, tudo, né? Então, quando eu fiquei meio chateado que acabou, porque era uma coisa muito importante. Eu fiz o técnico em informática e isso ajudou muito na minha vida, né? No progredir, até mesmo na minha parte de informática, tudo ajudou muito. E infelizmente eles tiraram essa parte do ensino médio, né? Infelizmente acabou que as escolas tinham esses cursos. Mas esperamos que quando voltar, como o senhor está falando, nós estamos buscando isso, fazer esse entendimento. Lógico que o Estado está investindo muito em tecnologia, né? O secretário de Educação que está hoje na pasta é o Renato Feder,
tem feito um trabalho porque ele no Paraná ele conseguiu fazer com que o Paraná fosse, né, uma referência na questão da educação. Então ele está trazendo aí, inovando com novas técnicas, né, buscando fazer com que a rede de professores também possa aderir, né, esse novo sistema, para que a gente possa evoluir e buscar fazer com que as nossas crianças tenham um preparo maior, estejam mais envolvidos com a tecnologia, possa-se ter um monitoramento também melhor da questão de notas, da questão de presença, da questão de estar ali concluindo as atividades que precisam ser concluídas, que é muito importante ter esse movimento dentro da escola, né? Não é ir para a escola só para não perder lá o Bolsa Família, mas você realmente motivo, né? Conseguir ter algo que prenda, né, esses adolescentes para que eles possam se envolver com o tema e ali a gente poder depois distribuir para o mercado de trabalho, que é como eu falei, às vezes tem vaga, mas não tem o profissional que possa ocupar porque não está qualificado. Então, a gente está buscando essa integração junto com a Secretaria de Educação, junto com a Assembleia Legislativa, envolvendo o governador do estado, para que junto também com as prefeituras, aproveitando que já as escolas, a maioria delas estão se tornando período integral, a gente possa fortalecer a questão dos cursos técnicos e também da informatização, da tecnologia, né, desse envolvimento que é muito importante. Usar a nosso favor, né? Com certeza. Até esses dias aí teve uma situação que falaram que foi meio complicado, né? Não vou falar a mídia, não vou falar qual é a situação, que estava passando na transmissão, não sei até se vocês acompanharam também, que aí ele falou assim, pessoal, se o jogo for importante, você falta na escola. Aí você está motivando, né? Não, foi o Brasil e Coreia, foi esses dias, né? E aí, no meio da transmissão, a pessoa me fala uma coisa dessa, não, se o jogo do Brasil for importante, aluno, pode faltar na escola. Então, olha só, até mesmo a televisão está induzindo você a fazer as coisas erradas, né? Então, criar mecanismos, né? Então, se de repente for um jogo importante, ver a situação com o professor de educação física, faz participar, faz o evento ter uma situação de criatividade, de educação. Utiliza esse jogo importante para que ele seja um mecanismo de educação, para que ele vá na escola. Olha, eu vou na escola porque vai ter o jogo. Tem que ser o contrário, entendeu? Utiliza a ferramenta, professor de educação física. Utilize a ferramenta que você tem para trazer esse aluno para vocês. Né? Porque se falar para a pessoa faltar, já está difícil. Nós sabemos que a evasão escolar é muito grande. E aí, então, contribua com a gente, né? E a luta, às vezes, do profissional, do professor, né? Sim. Porque eu já fiz parte na Assembleia Legislativa da Comissão de Educação. E a gente pegou até relatos de alunos que, infelizmente, já estavam envolvidos na criminalidade e tudo. De chegar lá e falar, tô vindo aqui cumprir só meu papel aqui de assinar a presença. Então não me segura em sala e tal. E aí não tem... E aí não tem aquela motivação e o professor também perdeu aquele respeito, né? Sim. Que tinha no passado. Que eu lembro que na minha época eu estudei em escola pública, nós tínhamos um respeito, uma preocupação quando você ia para a direção e falava que ia falar com seus pais. Então a gente precisa também resgatar um pouco isso nas escolas. Eu apoiei, por exemplo, a escola cívico-militar, né? Não por ser militar, mas pela disciplina, pela ordem, pelos princípios, Sim. pelos valores, pelo respeito à pátria. Nós precisamos ter aí o hino nacional, né? Nós temos alunos que não sabem o hino nacional. E é fantástico porque o aluno que está dentro da escola militar, ele quer estar lá. Sim. Ninguém escuta, esse que é o principal. O que você está achando da escola? Aqui tem na Brasleme. A Brasleme tem uma escola militar. E é fantástico. A gente vê os alunos passando ali o respeito, a disciplina, a limpeza. É diferente o processo. Não que outras escolas não tenham. Mas é que tem situações, tem escolas que é difícil. É importante resgatar esses valores, Sim. né? Porque isso vai nortear o futuro das gerações. O que será das próximas gerações que estão vindo depois de nós? Os nossos filhos, por exemplo. Nós estávamos aqui fazendo um comentário de bastidores aqui, a peculiaridade de cada um. Mas Sim. O que será deles? Se nós aqui não conseguirmos transmitir, né, uma linha de
de conduta. Sim. Né? Ficar tudo de ponta cabeça. O que eles vão transmitir para os filhos deles? E o que será das próximas gerações? Então, nós temos que ter esse cuidado, essa cautela, buscar preservar aquilo que vem dos nossos pais, dos nossos avós. Sim. Porque a sociedade que a gente vai ter no amanhã é reflexo daquilo que nós vamos permitir hoje. E hoje em dia está muito complicado em relação justamente por conta até mesmo da internet e tudo, porque que queira que não, hoje em dia tem muitas facilidades pela internet. Então a pessoa acha que já vai ficar... Às vezes a pessoa realmente fica rica de um dia para o outro. E que não são facilidades positivas, né? Hoje você tem que ficar observando o que seu filho vê na internet, porque é um desenho, muitas das vezes. Influencia. Passa uma mensagem subliminar, fala uma palavra que você não quer que fale. Bom, eu vi desenho falando palavrão. Sim. E desenho que tecnicamente você imagina que é algo inocente. Tá lá no meio, sai lá uma discussão e solta aquele palavrão. Aí o cérebro do seu filho, que é uma esponja, já grava aquilo ali e já quer sair repetindo aquele negócio. Isso acontece mesmo. Mas é fantástico, porque assim, infelizmente a gente tem profissionais que sabem disso. Eles sabem o mecanismo de como fazer para entrar na mente da pessoa e aquela pessoa reproduzir aquilo. Vai ser interessante para mim. Até a gente estava falando de desenhos que chamam a atenção, de cores, tudo, né? Isso também tem uma grande influência na mente da criança, né? Então a gente tem que estar sempre observando, sempre estar atento, observar a educação. Infelizmente muitos pais também deixam o filho na escola lá e não sabe o que está acontecendo, né? A gente vê hoje em dia casos que às vezes a criança morreu na escola espancada por uma outra, casos de bullying. Então falta um acompanhamento da comunidade escolar, né? Quando a gente fala comunidade escolar, a gente fala desde o diretor até as pessoas que estão em volta da escola. O vizinho faz parte de uma comunidade escolar. O que está acontecendo dentro da escola? Como que está o procedimento? Porque como que você vai desenvolver a região? É dentro daquela escola. Com certeza. Né? Trazer profissionais. Não é fácil a tarefa, não é fácil arrumar bons profissionais, mas nós temos que estar envolvido nessas questões para tentar buscar fazer o melhor, né? Sim. É isso aí, pessoal. Terminamos o terceiro bloco. Em breve o quarto bloco e o último. Logo. É isso aí, pessoal. Voltando agora com o último bloco do Canal Visões. Hoje com a visita do deputado estadual Rodrigo Moraes, do PL. Veio aqui explicar um pouquinho como que funciona a Assembleia e explicar um pouquinho também das suas contribuições com a sociedade, né? E agora a gente vai fazer uma pergunta aqui. Como o senhor enxerga o papel da Assembleia Legislativa na construção de um Estado mais justo e seguro? Olha, é importantíssimo o papel da Assembleia Legislativa, das casas legislativas, né? Câmaras municipais, Congresso Nacional, porque as leis saem dali. Então, quando a gente tem deputados, vereadores mais qualificados, você consegue ter uma construção melhor para a sociedade de leis. Por isso que eu falo para as pessoas onde eu vou, não venda o seu voto por um saco de cimento, por uma cesta básica, por uma carteira de motorista, porque o preço depois a ser pago é muito alto. Por quê? Porque esse parlamentar vai lá para corromper outras questões. Então, vamos avaliar bem, nós temos eleições importantes o ano que vem, para que a gente possa ter aí bons deputados, para que a gente possa ter uma Assembleia Legislativa forte, que priorize o coletivo, não o individual. Sim. E que possa ter leis que realmente, no nosso dia a dia, ela venha ser útil. Porque também, né, a nossa briga lá é que às vezes aprova tanta legislação, só que quando você vai colocar na realidade não serve para nada. Você não consegue fazer com que aquilo funcione. Eu fico vendo essa legislação que a gente tem aí de acessibilidade e outras coisas. Você vai no centro aqui de São Paulo, por exemplo, qual é o prédio público, ou que não seja público, mas que está tombado, que é acessível? Então você vai criar uma lei que na realidade você não vai poder cumprir. Aí você vai proporcionar a dificuldade para vender a facilidade. Então, é muito importante o voto, é muito importante saber em quem vai votar, escolher, analisar. Hoje nós temos aí muitos meios para fazer isso. Instagram, Facebook, internet,
né? Graças a Deus, eu, por exemplo, e aí não é vendendo o meu peixe, mas falando a realidade, eu sou ficha limpa, né? Sou formado em Direito, nós temos aí uma lista de serviços prestados, tanto através de emenda parlamentar, como intermediação junto ao governador, como projetos de lei em defesa da família, em defesa das mulheres, em defesa das crianças, em defesa do social. Então, nós precisamos ter deputados que tenham esse engajamento de procurar realmente apresentar bons projetos, porque a Assembleia tem esse papel importante. O Executivo ele executa, mas aquilo que a Assembleia autoriza. Que o próprio orçamento do Estado, que hoje está em torno de 400 bilhões de reais, passa pela Assembleia Legislativa. Eu mesmo fui presidente de uma comissão importante lá que se chama de fiscalização e controle. As contas do governador vinham na minha mão para que eu pudesse emitir pareceres técnicos. E quando encontrava alguma irregularidade, aí você vai recorrer ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. Então, olha a importância que tem o deputado estadual e a Assembleia Legislativa. É isso aí, pessoal. Fica atento, já começa a verificar o que aconteceu, né, com seus candidatos, começa a pesquisar, começa a entender tudo certinho. Aproveita os espaços de comunicação para entender quem são esses profissionais, né, esses parlamentares, né, que vai estar representando você, né, vou representando nós. Vender meu peixe aqui, ó. O meu é fácil, é @deputado Rodrigo Moraes, com um E no final aí, Moraes, deputado Rodrigo Moraes. Entra lá no meu Instagram que você vai ver os nossos vídeos, né, curta a nossa página, deixe sugestões, porque muitas das vezes a gente recebe sugestão da população. Sim. Porque está vivendo ali o dia a dia e muitas vezes a gente não enxergou aquela demanda. E quando a pessoa nos encaminha, é importante porque daí a gente, tendo essa noção, a gente consegue ajudar para fazer com que a gente tenha ali uma norma, né, uma lei, uma legislação que venha estar ali versando sobre aquele assunto. Isso é importante, pessoal. Vamos prestar atenção. O canal Visões vai estar atento também, vai estar mostrando para vocês aí o pessoal que está trabalhando, que está desenvolvendo a nossa região. Então segue a gente também, tá bom? Quais são as prioridades do seu mandato para os próximos anos? Olha, a gente tem que manter esse foco na saúde, na educação, que são focos importantes, que é um tema que sempre aí pode passar ano, né? A gente sempre vai ter que estar abordando, até por causa das situações novas que vão surgindo, né? Dessa evolução que vai acontecendo. Então o que pode esperar é bastante trabalho, fiscalização, intermediação, buscar ouvir a população, ser um deputado presente, próximo do povo, que a gente possa estar ouvindo essas demandas, para que a gente possa essa caixa de ressonância, para que quando a gente chega no governador a gente possa transmitir a mensagem que o povo quer e que o povo precisa. É certo. Vamos lá, e agora para a gente encerrar, né? Que mensagem o senhor gostaria de deixar para a população que acredita na política como instrumento de mudança? Olha, eu quero dizer a todos que não percam, né, a fé, a coragem, né, porque a gente só vai conseguir fazer com que a política seja esse instrumento que é o fim, né, que ela foi criada, foi para isso mesmo, para que seja um instrumento de apoio, de ajuda, de fazer com que as coisas possam andar nesse país, que a gente possa realmente conseguir, através de bons quadros políticos, fazer com que o nosso país seja a potência que ele é. Mas na sua essência, na sua realidade, porque aqui nós não temos terremoto, aqui nós não temos tsunami, tudo que se planta se colhe, uma terra abençoada. Uma pena a gente ter a maldita corrupção, que é isso que a gente precisa estar exterminando. E a gente só vai conseguir isso com a participação do povo, votando em pessoas que tenham o mesmo ideal, né? A gente tentar buscar sempre valorizar princípios, valores, conduta, que isso é mais importante. A gente tem instituições fortes e independentes. A gente não pode ver um Supremo, por exemplo, ditando as regras no país, uma pessoa só ditando o que pode e o que não pode. Tem que ter essa harmonia entre os poderes, tem que ter essa postura de independência, de força,
né, tanto a classe política como a classe do judiciário, porque hoje a gente vive uma polarização que infelizmente ninguém leva nada, ninguém ganha nada com isso, o país acaba perdendo com tudo isso. Então a gente poder ter debates de ideia, que é muito importante, é salutar, mas também a gente poder ter cada um no seu quadrado, né? Sim. Não os poderes eles têm que ser harmônicos, mas independentes, não um ficar se metendo no outro. É sua responsabilidade. Então a gente tem um Supremo que realmente funcione, um legislativo que seja respeitado e funcione também, para que as instituições funcionando dentro dessa harmonia a gente possa fazer com que esse país se torne a potência maior desse planeta. Que o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Com certeza. E para você o recado justamente é isso. Acompanhe, né? Todo mundo chega, eu vejo muitas pessoas falar assim, eu não gosto de política, eu não gosto disso. Isso influencia no seu dia a dia. Isso influencia na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus irmãos, dos seus pais. Então seja mais atento à política. É importante, não deixa para a última hora pegar o papelzinho no chão, veja o que está acontecendo, né? Olhe, observe. Você faz a diferença, cada voto faz uma diferença, cada fala é uma diferença. Vamos buscar melhoria para os nossos espaços, para os nossos hospitais, para os nossos recursos que nós temos na nossa região, né? Assim como o Brasil todo, como o deputado falou, ele pega todo o estado de São Paulo. Então vamos melhorar nossas condições, né? E vamos estar acompanhando junto também todas essas situações, a política até chegar ao momento das eleições, que transforma um pouco a internet e muda, né? Mas a gente vai acompanhando. Deputado, o senhor gostaria de mandar um abraço para alguém? Só quero agradecer, né? Agradecer essa oportunidade que você nos dá aqui hoje, Márcio, de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho da política através aqui desse podcast, esse meio de comunicação que você leva até as pessoas. Deixar um abraço aqui para o meu pai, para o missionário José Olímpio, que é deputado federal também, uma pessoa que lá no Congresso Nacional tem ajudado muito o nosso estado de São Paulo e votado bons projetos para o nosso Brasil todo. E dizer que nós estamos à disposição, né? Aqui em São Paulo a gente tem nosso gabinete ali na Assembleia Legislativa, nós estamos no 3º andar, sala 358, estamos à disposição, né? E nós temos aí o Instagram, como eu já deixei, @deputado Rodrigo Moraes, tanto no Instagram como no Facebook. Nós temos aí o nosso e-mail, né, que é deputadorodrigomorais@al.sp.gov.br, para que você possa deixar aí a sua mensagem, possa deixar, né, ali o seu depoimento ou a sua reivindicação. Às vezes está com um problema no bairro, abriu um buraco, problema da segurança, problema na escola, né, um esgoto. Manda pra gente que a gente vai estar buscando, né, os órgãos competentes para estar ajudando nessa cobrança, né? Porque às vezes tem hora que o município ele cobra na sua prefeitura, mas se tem também um deputado cobrando, reforça aquele pedido para que as coisas possam acontecer com mais agilidade e rapidez. Então deixar o meu abraço e agradecer e pedir a vocês, me acompanhem aí pela rede social. É isso aí, pessoal, vamos encerrando aqui o canal Visões. Espero vocês no próximo aí. E eu queria agradecer aqui aos patrocinadores, né? Ao Estúdio Turnet também, que sempre está apoiando a gente nos trabalhos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Canal Visões, além do que os olhos enxergam, se liga.